Alô, alô. Alô, alô. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar retomar a apresentação. Prometo para vocês que eu não vou me demorar muito, né? E eu queria reforçar o pedido de vocês preencherem essa pesquisa. Para a gente é importante de coletar de vocês a visão de futuro, para que a gente possa se preparar para o futuro, né? Esse é o exercício que a gente está fazendo com esse Imagine 2030. E é tão importante para a gente que a gente só vai dar o almoço para aqueles que entregarem o formulário preenchido. Essa é brincadeira, viu? Isso é só para descontrair o pessoal um pouquinho. Bom, agora eu sei que eu vou me enrolar aqui, porque tem um negócio que tem uma animação, e aí com a animação eu me enrolo. Mas a gente vai falar um pouquinho do walk the talk, né? A gente fala que a gente faz bem isso, faz bem aquilo. Então, quais são as evidências disso, né? O Carlos passou um pouquinho por isso, né? Nos casos de estudo, mas a gente quer reforçar um pouco e mostrar para vocês por que a gente entende que a gente tem um diferencial, né? A gente sempre vem falando que temos reconhecido a capacidade de execução, né? E, na verdade, se a gente olhar o que a gente adicionou de capacidade Greenfield nos últimos anos, de forma responsável, ela vai muito além da maior parte dos players que tiveram a mesma origem da gente. Se você pegar, inclusive, as empresas que entraram em geração hidrelétrica lá na privatização no final dos anos 90, assim, não tem nem como comparar, né? E a gente, ou seja, é um grande player que está disputando o espaço com os pequenos developers e em condições de igualdade. A gente não faz loucura, alguns developers fazem, mas a gente está ali em condições de igualdade. Então, vocês vejam que a gente agregou e vai agregar daqui até do início da nossa operação em 1998 até 2019, 4.424 megawatts de capacidade instalada em Greenfield. Opa, voltei. Ampliar a participação de renováveis não convencionais de geração de gás, isso é o que a gente vem falando, né? E como estratégia nossa. E a gente tem hoje, então, dos 1.002 megas em construção e dos 2.012 megawatts em desenvolvimento, térmicas a gás, a gente tem 345, térmicas 345 em construção, é Pampa. Vocês sabem, no plano de descarbonização é um ativo que a gente deve vender, né? Só para dar um panorama, não fizemos até agora, porque a gente entende que vender um ativo sem o COD, sem a operação comercial, é mais complexo. A gente à medida que a gente foi discutindo isso, a gente viu que a gente criava valor até terminando o projeto, entregando o projeto operacional para um novo comprador, para um novo dono. Então, ele ainda está no nosso portfólio. Temos 657 eólicas em construção e no desenvolvimento a gente, então, tem aí alguma capacidade em gás, 600 megawatts, que é a térmica de Garuva, que a gente está tentando viabilizar com um terminal de LNG, onde a gente também teria uma eventual participação junto com a Gola, lá no estado de Santa Catarina. Esse terminal também teria a habilidade de injetar gás no gasbol, invertendo os fluxos e aumentar de maneira significativa a capacidade de entrega de gás nos mercados do Sul e inclusive do Sudeste, né? Estamos com 1.175 de portfólio de eólica, discutindo já outros clusters próximo aos clusters que a gente tem, para que a gente acha que vai haver sim, vai continuar um crescimento em eólica e a gente tem que continuar participando desse crescimento. E em solar nós temos 237 megawatts de projetos a desenvolver. Eficiente estratégia comercial, como o Carlos já falou, a gente tem
a gente tem procurado proteger os resultados no curto e no médio prazo, e esse gráfico que a gente mostra à direita, o nível de descontratação, ele subiu à medida que a gente começou a conviver com o GSF. É uma das maneiras que a gente tem de se proteger do GSF, é não estar 100% contratado. Ponto. É óbvio que se eu tenho uma térmica a gás que é despachada quando o preço sobe, ela também representa um hedge adicional, mas ele pode também ser substituído por descontratação de energia. Liderança no mercado livre, né? A gente tem tido crescimento consistente e presença de longo prazo, né? Ou seja, se a gente olhar aqui, vocês já viram a curva de crescimento do mercado que o Edson mostrou, a gente vem acompanhando essa curva, vem aumentando o nosso número de clientes, vem aumentando a nossa força de venda, mas precisamos fazer muito mais, porque isso ainda não é o suficiente, como eu disse para vocês, a gente tem que estar preparado com ferramentas diferentes para atingir um mercado completamente diferente. A gente tem vai aproveitar agora a transição que nós teremos entre o Surec que está saindo, o Gabriel que está chegando. Lembrando, o Gabriel já foi o gerente comercial, hoje a posição do Previtário, que muitos de vocês conhecem, né? Então o Gabriel volta como o diretor comercial. Surec apoia ele até o final do ano, era prevista já a aposentadoria dele. Os diretores antigos, a gente fez um programa de sucessão que durou 4 anos, então desde a saída do primeiro, que foi o Luciano, depois teve o Minuso, depois teve o Zanoni, e agora é a vez do Surec. O Surec, então, apoia o Gabriel, e essa transformação a gente vai tentar dar um ritmo acelerado agora daqui para o final do ano, para que a gente tenha uma nova estrutura no início do ano que vem, já com uma área mais voltada para o varejo, com pessoas com a cabeça diferente do pessoal de geração centralizada, que é a atividade que a gente tem, e do atacado, que é a atividade que a gente exerce já há algum tempo. De repente trazer, a gente tem falado até uma pessoa de telecom para esse tipo de atividade. Não queremos crescer por crescer, queremos crescer gerando valor, né? Consistente gestão de portfólio e mitigação de risco. A gente tem a gente tem um retorno sobre o capital, né? E sobre o equity acima da mediana, né? A mediana aí eu acho que tirou as empresas a gente tirou a Eletrobras, não é isso, Rafael? Tirou a Eletrobras porque a Eletrobras distorcia bastante, né? Então, ou seja, a gente vem consistentemente dando retorno e retornos consistentes acima do mercado, né? Mais uma, disciplina e solidez financeira, né? E nos últimos 6 anos, a gente veio galgando posições, nosso rating passou nos últimos 6 anos, a gente manteve o A, e a gente, desde 2003, quando a gente eu acho que fez a primeira emissão que exigiu o rating, a gente subiu 4 notes, né? Então, se mostra aí que a gente veio melhorando não só a nossa situação financeira, a nossa solidez financeira, mas melhorando a comunicação e a transparência com as agências de rating. Eu me lembro que quando eu entrei, em 2010, o Carlos Freitas estava lá comigo e a gente iniciou um projeto que era a gestão ativa do rating, né? Por quê? Porque a gente via que as empresas de rating não tinham conhecimento do setor elétrico suficiente e tinha uma incerteza com relação ao funcionamento que fazia com que elas evitassem dar um rating muito elevado. Nós fizemos um trabalho, explicamos a nossa operação. Periodicamente a gente tem reuniões com as empresas de rating para mostrar qual é o direcionamento, qual é a nossa estratégia, quais são os impactos de determinadas atitudes, ações que a gente pretende fazer. Nós fizemos isso na época quando a gente começou a falar, lá em 2011, que não aconteceu, da compra de geral. Nós sentamos com a agência de rating, explicamos como é que a gente ia fazer, quais seriam os impactos na companhia, e discutimos se aquilo ia ou não impactar o nosso rating. Então, a gente passou a ter uma preocupação grande, porque a gente sabe que isso é uma das vantagens competitivas que a gente pode ter. A gente, tendo um custo de capital mais barato, a gente se torna mais competitivo. E outra coisa, os fornecedores também gostam de vender para a gente se a gente tem dinheiro no bolso. Porque na hora que falta dinheiro do BNDES, a gente vai e pá,
Não, a obra não para, ele não fica com o material preso na fábrica, ele não prejudica o negócio dele. Então, isso também faz com que a gente compre um pouco mais barato e o nosso CAPEX seja um pouco melhor. A gente tem outras exigências que encarecem o nosso CAPEX, às vezes é a qualidade na construção, a gente tem uma visão de operador, a gente entende que quando a gente constrói, a gente vai ficar com o ativo por 30 anos, 20, 30 anos, dependendo do ativo. Né? Então, a gente precisa, vou dar um exemplo, o cabeamento dos parques eólicos nossos, todos eles estão em calha. Né? Calha, protegido, por quê? Porque se bate, a gente tem que fazer qualquer intervenção numa rua que está passando no parque, e o guindaste vai e corta uma linha daquela, eu tenho todo um transtorno para restabelecer o parque. Então, a gente coloca proteções para que exatamente isso não aconteça. Então, às vezes, esse tipo de coisa da visão do operador possa encarecer um pouquinho, mas, no geral, a gente tem condições de oferta dos fornecedores melhores do que os nossos concorrentes. Né? Vamos lá, o que mais que nós temos? Descarbonização, descentralização e digitalização. Então, a gente tem aí um projeto de descarbonização que já começou já há uns 3 anos. Né? A gente primeiro fechou Charqueadas, a gente está acabando, você vê, toma a decisão de fechar lá em 2015, está acabando o projeto de descomissionamento da usina agora no final desse ano. Né? Então, todas as baixas ambientais, as soluções do problema, porque a tomada d'água da usina também servia para a tomada d'água da empresa de fornecimento de água lá da região, a questão da solução para os terrenos, a contratação de alguém para desmontar, levar a sucata, a venda da sucata, tudo isso também envolve tempo, trabalho, né? E a gente então elegeu até nomeou um gerente de projeto para tomar conta desse descomissionamento. Mas foi feito, acaba agora no final do ano. Alegrete e William Arjona, a gente também está indo nesse caminho. Né? A Alegrete já está desativada já há mais tempo, mas a Alegrete, como é um bem de uso sob a administração da Eletrobras, tem uma questão de quem se responsabiliza pelo custo, quem vai receber. Finalmente, depois de anos de discussão, a ANEEL e a Eletrobras hoje aceitam que a Eletrobras vai receber. Em breve, a gente espera até o final do ano, tem uma campanha lá de avaliação de contaminação de solo, que a gente já viu que já deu negativo, mas precisa completar a campanha em mais 2 medições até o final do ano. Então, provavelmente, a Alegrete vai ser devolvida para a Eletrobras e para a União até o início do ano que vem. E o William Arjona, a gente já paralisou a operação desde o ano passado, fez o acordo com a Petrobras, vocês conhecem bem isso, e a gente está olhando a possibilidade de desmontar e vender o equipamento, ou eventualmente fazer uma transação direta com algum interessado que queira ainda tentar viabilizar. A gente entende que com a nossa característica de operação, o ativo não se mostra econômico e a gente... Desculpa, só um minutinho que eu vou desligar isso aqui. Bom, botar no silencioso. Por incrível que pareça, é da Rússia. Vocês brincam, né? Que eu vou sair de viagem e aí esse negócio de plataforma, né? Eu fui fazer uma cotação de transfer do hotel para o aeroporto e tal. E a empresa é russa, né? E ela faz essa cotação e o pessoal liga da Rússia, saber se eu escolhi, se eu tal. Hoje de manhã a gente estava discutindo na mesa do café da manhã, então vocês desculpam a interrupção. Na questão de descentralização, a gente tem trabalhado muito com a questão da geração solar distribuída. Nós temos crescido, ela tem crescido, a nossa empresa de geração solar distribuída tem crescido exponencialmente. Esse ano a gente já prevê que ela já contribua para o lucro. Né? A gente sabia que ia ter um período de investimento, achou até que esse período de investimento fosse maior do que o mercado se configurou. O mercado cresceu mais rápido do que a gente esperava. A gente esperava que em 4 anos a gente atingisse o investimento total e que ela só começasse a dar resultado a partir do 5º.
e a gente identificou já que no final do terceiro ano ela já estaria dando lucro e atingindo os níveis de faturamento que a gente esperava. Ainda na descentralização, né, como a gente já falou, a gente está indo para o varejista, uma abordagem muito mais direta, próximo ao cliente, buscando efetivamente entender as necessidades do cliente, gerar produto, formular novas ofertas, e isso vai se abrir cada vez mais à medida que a gente tem a mudança regulatória. Ou seja, a hora que eu tenho preços horários, a hora que eu tenho, eu posso fazer ofertas de energia de ponta, eu posso trabalhar a eficiência energética do cliente. Então, tem uma enormidade de novas ofertas que vão se abrir ao longo dos anos. Hoje mesmo, a gente já encontra ofertas que a gente não está atendendo. A gente já começa a ver no mercado demandas que a gente poderia criar novos produtos e que a gente não comercializa esses novos produtos de uma forma consistente. Então, a gente já está também dentro dessa mudança na área comercial. Uma meta para 2019 é a elaboração de 5 produtos novos e que a gente até já tem alguma ideia, mas a gente não quer bloquear o pessoal da comercial com ideias nossas. A gente quer que as ideias venham de efetivamente quem está próximo ao cliente e que possa nos trazer coisas que vão efetivamente criar valor. Né? E na questão de digitalização, né, a gente tem não só o exemplo da varejista, que a gente está com a implantação do Salesforce, digitalizando todos os processos, diminuindo o custo e a interação humana nos processos de comercialização, e inclusive com um link com gestão de portfólio, está cada vez mais próximo, cada vez mais digital. Nós temos a digitalização também do nosso processo de formação de preços. A gente hoje tem um robô que faz a coleta das informações todas nos diversos ambientes, nos modelos meteorológicos, traz essa informação toda para a nossa modelagem, recalcula preço. Então, hoje a gente chega lá de manhã, o robô já calculou o preço para a gente. Eu estou preocupado que o André está aqui pensando o que ele vai fazer se ele não... Né? Eu falei, não, você agora vai administrar melhor o portfólio, não precisa ficar calculando preço, né? Alguém faz para você. Então, a gente vai ganhando essa eficiência. E aqui é o nosso centro de operação da geração e da transmissão. Tá? Ele opera as nossas linhas cativas, as linhas que são ligadas aos nossos ativos de geração. As nossas usinas, boa parte dela já está operado por nós na geração centralizada. Algumas não serão. Por exemplo, Carlos falou de Salto Santiago. Salto Santiago, quando a gente reformou a usina era toda analógica, ela passou a ser digital. A gente passou a ter sensores que nos permitiram e também acionadores que nos permitiram operar a usina remotamente. Mas Salto Osório, por exemplo, a gente fez o cálculo dentro da nossa disciplina financeira. Se eu fizesse a digitalização, a operação remota, eu não teria o retorno desse investimento. Por quê? Porque o custo da digitalização e da operação remota superava os benefícios de redução de custo que eu teria ainda durante o período da concessão remanescente, que vai por apenas mais 10 anos nesse ativo. Então, não existe o estímulo, isso é o problema que a gente vê na regulamentação atual, que a gente inclusive precisa trabalhar, Edson. Não existe o estímulo para você ganhar eficiência na operação de um ativo, porque você não tem uma metodologia que permita você recuperar, ou uma clareza na metodologia que permita você recuperar investimentos feitos durante o período de concessão, o primeiro período de concessão. Então, nós estamos aí mostrando que a gente vai cumprindo aí a nossa missão e a nossa estratégia. Bom, falando um pouco mais da estratégia, eu vou botar tudo de uma vez só, para não ficar enrolado com isso aqui. Crescimento em fonte renovável, é isso que a gente falou. Nós estamos focando hoje, a principal fonte que a gente vem investindo é a fonte eólica. Obviamente, a gente tem capturado as oportunidades como capturou com Jaguara e Miranda, mas se a gente olhar o Greenfield, o foco principal é eólica. A gente entende que tem
uma competitividade maior do que a solar, em que pese a gente também tá antenado e ter projetos com expectativa de geração solar. Maior proximidade e alcance com clientes, a gente já comentou bastante, né? É um pilar fundamental da nossa estratégia. Criação de plataforma de infraestrutura, geração e transmissão a gás, a gente já não falou muito, pincelou, mas isso é a base da nossa diversificação de ativos. A gente se vê como um gestor de ativos, como vocês são gestores de ativos financeiros, nós somos gestores de ativos de infraestrutura. Esse é o nosso DNA. Então, porque a gente, no final do ano passado, a gente já vinha no ano de 17 amadurecendo a ideia, tinha participado do leilão de transmissão de abril de 17, aprendemos um pouco como é que o leilão funciona, e no final de 17 conseguimos a linha ali no Paraná, e nós entendemos que a gente tem essa possibilidade de, dentro do setor de infraestrutura, os principais adjacentes, no caso, adjacentes à geração, transmissão e de energia e de gás, a gente tem valor a ser agregado. Estamos, então, com essa cabeça de sermos gestores de portfólio de ativos de infraestrutura. E a questão de ampliação da eficiência operacional via tecnologia de ponta também é um pilar que a gente vem nutrindo, principalmente porque quando a gente olhava para trás, a visão era de TI como um custo e não como um investimento. A gente passou a ter a área de TI dentro da área junto com a área de estratégia, dentro da diretoria regulatória de estratégia, que é a do Edson. Então, o Edson hoje ele tem a proximidade de estratégia e TI, o que nos dá uma visão completamente diferente de onde andar para frente, né? E como andar para frente. TI hoje faz parte da estratégia da companhia, não é simplesmente uma área de apoio operacional, ele tem uma visão de ganho de competitividade, formação de produtos e modernização de gestão. Então, eu acho que são esses os 4 principais pilares, né? E eu acho que agora nós vamos passar para perguntas e respostas e depois entrar com o Leidner para a gente apresentar um pouquinho as 2 usinas que a gente vai visitar, as 2 usinas que a gente ganhou e foco na usina que a gente vai visitar hoje depois do almoço. Satamini, o André aqui do Santander, eu só queria confirmar se vocês poderiam abrir um pouco mais de informação sobre o interesse na TAG ou se continua, se vocês pudessem passar o que vocês pudessem falar. Bom, as informações que eu posso passar são as públicas, né? A gente foi escolhido como o bidder preferencial, né? O ofertante preferencial. Começamos a discutir os instrumentos contratuais e tivemos que paralisar as discussões por uma medida judicial. O interesse continua, não é porque a gente é investidor de longo prazo, o cenário nacional não alterou o nosso interesse. Estamos aguardando uma solução pela da Petrobras para voltar. Gustavo está aqui conosco, eu acho que se dedicou, dos nossos diretores que mais se dedicou durante esse período. E se alguém tiver alguma pergunta, pode até conversar com ele mais a miúdo, mas eu acho que ele não vai poder falar muito mais do que isso, né, Gustavo? Quer falar alguma coisa? Sem entrar em muito detalhe, na prática são 2 ações. Então, a primeira foi um sindicato de empregados de Sergipe, e a Petrobras ganhou em primeira instância, eles recorreram e a Petrobras perdeu no TRF5 em Pernambuco. No relatório, na decisão do juiz, claramente a gente não pode negociar, inclusive está suspensa a negociação com a Petrobras. E depois teve a decisão do STF, do Lewandowski, que, na verdade, deu uma paralisia aí em todas as grandes operações de venda de subsidiária de estatal. É uma decisão controversa, porque, na prática, se a Petrobras estivesse vendendo o ativo, ela poderia vender, mas como ela está vendendo ações de uma subsidiária, ela não pode. Então, enfim, a leitura é que ele estava... a decisão foi para uma transação específica e ele acabou atingindo
mercado muito maior. Essa é a leitura. Então, assim, hoje a gente não pode nem sentar na mesa para negociar e, efetivamente, a transação está parada. Óbvio que a gente tem as nossas ações do nosso lado, de financiamento, né, e parceria, etc., que isso independe de sentar na mesa com a Petrobras, mas hoje a gente está impedido de negociar. Perfeito, era basicamente isso mesmo. Oi, Sattamini. Um pouco sobre estratégia de crescimento ainda, acho que o Carlos mostrou muito bem como vocês estão numa posição de balanço muito confortável, ainda muito espaço para atingir esse topo, talvez aí de 3 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, acho que assim, do ponto de vista estratégico, o que faz mais sentido para vocês é realmente essa parte de infraestrutura que você está citando, de transmissão, que vocês tentaram participar dos leilões, mas a competição está cada vez mais intensa. TAG, CESP, nesse ambiente, não faria tanto sentido pelo foco estratégico estar mais focado em renováveis ou ativos de infraestrutura, ou faria sentido, a depender do nível de retorno, lógico que vocês estão olhando, por questão de serem com tudo players junto. Estratégicos? É tudo isso junto. Para simplificar, óbvio, o retorno influencia, mas existe também um desejo nosso de diversificar. Existe. Se eu puder, se você perguntasse para mim, Sattamini, você hoje faria um investimento em geração centralizada ou em transmissão, guardando a relação risco-retorno? Eu diria, eu acho que o momento seria para eu crescer na distribuição, porque isso vai prestar uma estabilidade. Hein? Transmissão, falei o quê? Distribuição, desculpa. Transmissão, isso vai prestar uma maior estabilidade nos nossos resultados. Então, não é que, por exemplo, a gente não tem interesse por SESC, mas dentro da hierarquia ou da prioridade, a gente está olhando a diversificação como positiva. Né? Mas, aquela história, se pintar o cavalo encilhado, a gente monta em cima. Obrigado. Então, não matei, também não soprei a vela. Então... Ainda em CESP, só uma dúvida. Teoricamente, para reduzir o teu risco de exposição ao ativo, enfim, e até a fonte hídrica, qual a possibilidade de você entrar com uma JV com outro parceiro? Igual na TAG, né? Que na TAG, no final, a ideia é entrar com mais 2 players, até a tua empresa mãe, mas, enfim, ali você diversificaria o risco, não teria que bucar no teu balanço. Não teria outra maneira. Não teria outra maneira de entrar. Eu não entraria sozinho hoje em CESP em função de uma série de outras coisas que estão acontecendo. Tá? Então, teria que ser através de algum tipo de associação. Tá? O pessoal está acanhado ou está com fome? Deixa eu ver que horas são aqui. Acho que acabou a bateria. 15 para meio-dia. Alguma pergunta? Acho que a gente está encerrando a primeira fase. Né? O Leider agora entra na apresentação de Jaguar e Miranda. O Leider é o nosso diretor de geração, que cuida tanto da operação quanto da implantação dos projetos. Então, vai fazer a apresentação para você sobre os ativos que a gente adquiriu e que vocês vão visitar. Bom dia a todos aí. Vamos falar um pouquinho da história de Jaguar e Miranda. Vou puxar um pouquinho mais para o lado da participação das equipes de operação nele. Tá? Santa, como é que passa o... Isso aqui? Isso passa. Tá. Bom, aqui mostra um cronograma da gente até vencer o leilão. É claro que quem liderou esse processo todo foi a área de desenvolvimento, com participação de bastante órgãos da empresa, né? Mas o nosso time da parte de operação de hidráulica participou desde o início, né? Vamos dizer,
participando lá do diligência, estabelecendo o custo que a gente deveria ter, estabelecendo como é que a gente ia fazer o takeover, que tipo de investimento a gente teria na frente. Quer dizer, teve um plano para operação. Mas a gente começa lá com o memo interno para olhar o assunto, audiência pública, um advanced notes no processo de aprovação interno, né? Sai o edital do leilão em agosto, a gente faz essa visita rápida nas usinas para dar uma olhada. A gente visitou todas as 4, eram 4 usinas no leilão, fizemos a inscrição, tivemos o investment notes, né, a aprovação final do grupo para a gente bidar no leilão, né, depois passa no Conselho de Administração e no dia 27 a gente tem o leilão e sai vitorioso de Jaguara e Miranda. Né. Na época estava competindo nesse leilão a SPIC, que acabou levando São Simão, né, a Enel, que levou a última usina, e a Aliança, que acabou não bidando em nenhuma. E a gente teve sucesso em Jaguara e Miranda. Né. Eu estou ali na foto, está aparecendo também o Gustavo e o Guilherme, que está aqui ali perto do martelo. Né. O Gustavo acho que está tentando acertar a cabeça do Rafael, é o que parece. Né. E aí alguns repercussão na mídia sobre esse leilão. As usinas, né? Eu tenho a usina de Jaguara, né, localizada no Rio Grande, ela tem 424 megawatts, 341 megawatts de energia segurada. É a usina que eu conheço que tem a maior relação entre energia segurada e capacidade instalada. É muito acima da média, né? Se tu olha no Brasil, tu aí está na faixa de 50%, aqui mais de 75%. É uma usina fio d'água, entrou em 71%. Tá? É uma usina da época do Brasil Grande, tudo é grande lá, tudo é uma coisa enorme. Se tu botar um carro dentro, é capaz de conseguir andar de carro dentro dos corredores que tem lá. Né? Ela foi, os fabricantes de turbina e gerador foram a Mitsubishi e a Siemens. Ela está conectada na subestação de Jaguara, da CEMIG Transmissão, em 345 kV. Tem uma licença válida até outubro de 2023. A gente fez agora a transferência dessa licença para a ENGIE. Reservatório de 75 km de perímetro e 33 km quadrados de área. E esse reservatório atinge 3 municípios, né, entre São Paulo e Minas Gerais. Já Miranda, que a gente vai visitar hoje, né, ela está no Rio Araguari. Ela fica na divisa de Indianápolis e Uberlândia, né, meia hora daqui de ônibus ou qual que seja o transporte. É uma usina de 408 mega, são 3 máquinas de 136, lá em Jaguara são 4 máquinas. A garantia física é 198, né, são 2 usinas quase do mesmo porte, mas a diferença de garantia física é muito grande. Também é fio d'água. O fabricante de turbina e gerador é INPSA. Né. Essa usina tem, vocês vão ver lá, quando estiver visitando, a INPSA tinha um costume, me contaram que os argentinos têm esse costume, eles botam o nome de mulheres em cada uma das máquinas, mulheres que trabalharam na obra. Então, se estiverem lá, vocês vão ver no piso onde tem o gerador ali, na parte que sai para fora, tem um nome, Elisete, como é que é? E a outra, uma Elisete, Silvana, mas está lá pintado e a gente manteve ali a tradição. A licença ambiental, que lá era com o IBAMA, aqui é com o órgão ambiental de Minas Gerais. Tá? Essa licença estava num processo de renovação da CEMIG desde 2012, tá? Ou seja, ela encerrou a validade dela em 2012, mas como entrou no processo, pela regra que tem, ela continua válida. Né? A gente está retomando esse processo para ter a emissão da licença já no nosso nome, em conversas com eles. Reservatório 247 km de perímetro, 52 km quadrados de área, né, afetando 4 municípios.
Aqui tem algumas fotos dela, né, lá de Jaguara e aqui de Miranda. Essas duas usinas é uma coisa que chama a atenção para a gente, a cor da água, né? A gente está, vamos dizer, bastante acostumado no Rio Uruguai, onde tu tem uma água barrenta. Aqui é uma água, a cor é muito bonita, azul, verde, é bem diferente, ela é bem mais, vamos dizer, não tem quase nada de sólido em suspensão. Falando o nome aqui, não dá para ler, mas aqui está escrito o nomezinho do lado da máquina. Bom, a gente ganhou o leilão, aí que começa a fazer. Tem todo um trabalho de societário e regulatório para fazer, né? A gente teve que criar as SPS, né? Abertura de filial nos locais, assinatura do contrato de concessão, né? A gente assinou em 10 de novembro, e 20 dias depois o pagamento da outorga, né? Basicamente, 10 de novembro, então, a usina começou a ser nossa, mesmo que eu vou mostrar um pouco no próximo slide, mas operada pela CEMIG, mas ela começa a ser nossa, a gente começa a ter a receita da energia. Aí tem adesão da CSTE, assinatura de acordo operativo, assinatura de contrato de concessão. Tem um desses contratos ainda que está em negociação final, acho que de Miranda, né, Arthur? Mas tudo sob controle. Aqui eu acho que é a parte mais interessante, né? A gente, quando começa do lado da operação, olhar o leilão, tá? A gente viu que deve custar tanto, a gente vai ter que fazer tal investimento, mas a grande questão é, num processo desse, onde tu não vai receber uma empresa, você vai receber um ativo sem ninguém, a grande pergunta que a gente tinha, tudo bem, eu ganhei o leilão, o que eu começo a fazer a partir do dia seguinte? Né? Então, a gente fez um plano, tá? Esse plano começa lá em 10 de novembro, que é chamada Operação Assistida da CEMIG. A gente tinha até 6 meses para poder usar a CEMIG como operação assistida. Só que, enquanto eu tenho operação assistida, uma parte da receita, e uma parte bem significativa, ficava com a CEMIG. Tá? O custo dela é muito mais caro que o custo nosso para operar. Então, a gente tinha que tentar, até para ser competitivo no leilão, esse tempo ser pequeno, mas sem fazer o menor possível, mas sem fazer nenhuma loucura de entrar no dia sem conhecer o ativo. A gente, no nosso plano até, ele era 1º de janeiro, 1º de fevereiro, a gente conseguiu, depois de ter ganho o leilão, antecipar ele para 29 de dezembro. Tá? No dia 10 de novembro, foi uma sexta-feira, na segunda-feira chegou gente nossa lá para estar junto com a CEMIG e se adaptando ao que acontecia. A nossa estratégia, vamos dizer, do lado operacional, foi o quê? Montar uma equipe de transição, eu pensar pessoas-chave da empresa, tá, com uma grande capacidade técnica, grande conhecimento, tá, para vir aqui fazer um choque, tá, e junto também, como essas usinas eram operadas remotamente, mas a gente não era o mesmo padrão de operação remota que a gente queria, tá, a gente decidiu ter uma operação remota lá no final desse ano, tá, no nosso padrão, e trazer uma empresa, tá, para fazer a operação local. Tá, vamos dizer, são terceiros, são pessoas que a gente conhece, muitos aposentados da Engie, aposentados da época da Eletrosul, que a gente tinha conhecimento, que se juntaram a gente para trabalhar nesse período. Essa equipe de transição veio, né? A partir de 29 de dezembro, então a gente sai a CEMIG, fica só a nossa equipe de transição, pessoal próprio, mais essa empresa terceira, tocando a operação. A gente faz a montagem da equipe definitiva, tá? E a partir de junho a gente vai embora a equipe de transição e eu estou com a equipe permanente hoje na usina. Tá? A gente decidiu internamente juntar essas usinas. A gente tem um esquema de regionais, que a gente chama, elas são por bacias ou por alguma afinidade. A gente decidiu ter uma regional que tem essas duas usinas, Jaguara e Miranda, também a usina de Ponte de Pedra, no Mato Grosso, tá? E também as duas PCH que tem junto ali, Rondonópolis e José Gelásio. Né? O gerente dessa regional é o Rogério, que está sentado ali atrás.
Tá? A gente tem hoje, o nosso quadro local aqui são 19 pessoas em Miranda e 25 em Jaguara, 44 pessoas, que estava bem dentro do plano que a gente traçou lá no início. Então, vamos dizer, se ganhou o leilão, como é que a gente faz? Eu já antecipei um pouco, mas a gente tem que formar essa equipe de transição, pensar profissionais para ir para lá. Tivemos alguns, um pouco mais de setembro até início de novembro, um pouco mais de um mês e meio para fazer isso. A gente tem que chegar lá, tem que começar a trabalhar em, por exemplo, a CEMIG tem um contrato de vigilância, tem um contrato vários contratos de monitoramento do lago, de meio ambiente, por aí vai. Eu preciso ter uma continuidade de contrato. Então, gente da parte de contrato aqui, negociando a transferência daquele contrato para a gente, um prazo mais ou menos curto, 6 meses, 1 ano, 3 meses, depende do caso, né? Para aí depois sim a gente ir a mercado e fazer uma competição por quem vai fazer aquele serviço. Mas no início a ideia sempre foi manter os caras que já estavam, para ter o mínimo de barulho possível, né? A gente teve que trabalhar em sistema de comunicação, né? A CEMIG tinha os links dela via linhas de transmissão e outros, esses links não estavam disponíveis para a gente, foi uma corrida da área de TI para a gente conseguir ter esses links, para a partir de 29 de dezembro ter a nossa comunicação. Um problema que a gente teve foi com documentação técnica, histórico. A CEMIG acabou deixando muito pouco material. A gente tem conseguido alguma coisa com eles, mas não estava lá um conjunto de documentos que a gente considerava o mínimo adequado para ter lá. Então, foi uma briga, foi e está sendo ainda uma briga grande por buscar material. A gente, imediatamente, quando teve o handover, naquele período de transição, a gente já começou a fazer um diagnóstico técnico das instalações, né, inspecionar a estrutura civil com mais detalhe, coisa que não foi possível fazer na due diligence, fazer uma avaliação, um diagnóstico de qual é o estado da turbina, estado de gerador, estado de regulador de tensão, de regulador de velocidade, sistema de controle, para confirmar todo aquele planejamento que a gente tinha de investimento em modernização. A gente teve que trabalhar também em infraestrutura da usina, a gente não ficou quase nada de peça sobressalente, não ficou quase nada de ferramenta. A gente teve que montar, está tendo ainda, montar um enxoval para essas usinas. A gente começou a trabalhar, já também desde o início, né, a relação com o stakeholder, prefeitura, comunidade, órgão ambiental aqui, as usinas vizinhas também, né, tu acaba tendo, nessa área de operação, vamos dizer, a competição é num leilão uma coisa dessa, depois tu está em regime de operação, tu acaba um ajudando o outro nessa história, precisou de tal coisa, precisou disso, precisou daquilo, e para isso tu tem que conhecer as pessoas, né, relacionamento que a gente tem com os nossos vizinhos. Um trabalho grande também para implantar os nossos padrões de saúde e segurança, né, procedimento de saúde e segurança, toda a infraestrutura de saúde e segurança. Tá? Ontem eu estava em Miranda, tive uma reunião com o pessoal, e eu fiz uma provocação para eles, que eu disse assim, ó, isso aqui ainda melhorou muito desde a primeira vez que eu vim, mas ainda não está uma usina do padrão da ENGIE, né? Agora a gente tem que trabalhar pesado para que, sei lá, daqui 6 meses, 1 ano, a gente venha aqui de novo e dizer, não, isso aqui é uma usina padrão da ENGIE, né? Pela qualidade de limpeza, de sinalização, de infraestrutura de segurança que tenha. Um outro ponto que a gente está trabalhando bastante desde o início é a operação remota, né? A nossa ideia e o nosso plano era ter essa operação remota até o final desse ano. Hoje o pessoal está comissionando a operação remota de Miranda. A ideia é que a gente comece uma operação assistida, né, operado remotamente da sede, mas com uma equipe ainda fazendo turno aqui a partir de 8 de setembro. Tá? Em outubro, isso vai acontecer em Miranda, a gente acaba de comissionar aqui, a equipe se desloca para Miranda, ou seja, antes do final do ano a gente vai estar com a operação remota, dentro do plano que a gente fez. A gente tem um plano de investimentos, a gente sabe que isso aí estava no nosso business plan, né? Só que a gente está começando agora a trabalhar nas ETs, tudo. A gente tem uma necessidade de modernização de regulador de velocidade, de regulador de tensão,
de modernização do próprio gerador, né? Eventualmente até avaliar uma troca de turbina, se tem algum ganho de garantia física, alguma coisa dessa que se justifica. A nossa engenharia está trabalhando pesado nisso. E um outro trabalho que a gente teve foi a formação da equipe definitiva, né? A gente começou com a equipe de transição, até para ganhar tempo, para não formar uma equipe na base da correria. A gente selecionou internamente algumas pessoas chaves para vir para cá, que é uma usina que começa com um quadro pessoal do zero, né? É importante para a gente trazer a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos procedimentos. A gente tinha muita vontade de aproveitar profissionais da CEMIG, que a gente sabe são qualificados, são treinados, né, tem uma boa capacidade técnica. A gente fez um processo de seleção. A gente gostaria de ter pego mais gente, infelizmente conseguiu só pegar 3 pessoas da CEMIG que trabalhavam nessas usinas, 2 engenheiros e um supervisor de operação. E aí, para completar o quadro, a gente fez uma seleção externa, onde basicamente a gente buscou gente da região para completar o quadro, né? Como em qualquer usina que a gente vai, a gente sempre procura ter gente da região. A gente precisa ter o sotaque local, a gente precisa estar inserido na comunidade local. Talvez a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é que, do lado de operação, a gente tinha um plano, né, que foi incorporado, né, no desenvolvimento, foi considerado, e a gente está cumprindo esse plano exatamente como planejado. Tem uma dificuldade imprevista aqui, outra ali, mas coisas que vai se contornando, mas os grandes marcos estão sendo cumpridos, né, e a gente fecha o ano com uma operação remota, entra num regime definitivo, com um plano totalmente cumprido. Isso que eu tinha para falar. Se alguém tem alguma pergunta... Boa tarde. Tenho uma dúvida quanto a quando a ANEEL coloca qual seria a RAG, GAG dos leilões, se esses valores, quando vocês fizeram a análise, vocês sentiam que tinham muito upside em cima desse valor na tua operação, por ser uma operação centralizada, e basicamente qual seria então o custo real vis-à-vis o que foi proposto nas cotas? Não tem um valor exato para passar, mas com certeza a ANEEL ela divulga um custo de OIM para frente, ela divulga um CAPEX de manutenção, e o nosso time fez a visita, fez a due diligence técnica e fez uma curva de manutenção, CAPEX de manutenção, e com custo operacional que realmente foi inferior, nesse exemplo de Jaguara e Miranda, ao que foi divulgado pela ANEEL. Isso não quer dizer que em todas as plantas vão ser assim. No caso de Jaguara e Miranda, principalmente Miranda, foi bem abaixo do que estava previsto. Agora não tem o valor aqui para... Sim, só que tu junta tudo, na hora de fazer a conta, tu junta toda a receita com uma despesa para calcular retorno, né? Independente de qual conta. Bom, eu tenho uma pergunta, Laida, para você. Você acabou tendo alguma economia na equipe final do projeto, que vai seguir com a operação? Sata, a gente, quando estava fazendo o business plan, a gente não sabia se ia ganhar uma usina ou 2. Então, a gente tinha um business plan e na nossa precificação, eu considerava usinas independentes. Eu podia ter ganho uma usina, então, para cada uma delas, eu tinha um plano como se ganhasse ela sozinho. A hora que eu ganhei 2, eu tenho sinergia, tá? Tanto aqui quanto na parte de operação remota. Então, tu sabe que a gente reduziu os 5...
essa resposta que eu queria. 5 pessoas entre aquilo que a gente planejado, porque aquilo 5 está fazendo. pessoas, bota aí em 30 anos, dá uma grana, né? A outra coisa que ontem eu tive lá na usina, tá? Vamos dizer, o nosso gasto de OPEX até junho está em torno de 91, 92% do que a gente tinha planejado. Estamos conseguindo gastar menos. Então precisamos apertar esse OPEX aí. Bom, gente, obrigado. Também talvez uma coisa que seja interessante explicar, aproveitar você aqui, é que quando a gente traz para a operação remota, só para vocês terem a dimensão, a ideia de como é que isso acontece, você passa a ter equipe de operação na usina somente no horário comercial. Né? Então, com isso, é uma equipe que você tem para o horário comercial, eventualmente, aí eu não sei como é que o Zé faz com as férias, ao invés de você ter 5 turmas se revezando na operação, e, quer dizer, obviamente, parte dessa necessidade ela vai para o centro de operação centralizado. Eu aumento o meu staff lá, mas numa dimensão muito menor do que eu tenho quando eu tenho a operação na própria usina. Né? Então, isso também significa, no longo prazo, né, uma economia significativa. Né? Se tu olhar uma usina de 400 mega ou uma usina de 1000 mega, tá? Geralmente tu vai precisar de 2 operadores por turno. Tá? Mais um supervisor, mais gente para cobrir férias, tu vai ter um quadro de operação da ordem de 13 pessoas. Tá? Quando eu vou lá para a operação centralizada, para a operação remota, eu preciso por turno um operador para cada 2 usinas. Então, em vez de ter 26, eu passo a ter um por turno. Se eu considerar férias e tudo, são 6 pessoas. Então, estou trocando 26 por 6. Mas eu preciso ainda ter 3 pessoas de operação na usina para fazer liberação de equipamento. Né? O cara remotamente não consegue fazer um bloqueio de um disjuntor, de colocar cadeado, essas coisas. Então, eu preciso mais 3. Então, se eu fosse fazer a conta de 2 usinas, são 26 contra 6 no centro de operação, mais 3 aqui. Então, é 26 contra 12. Eu ganho 14 pessoas de headcount. Ok, em que pese, né, mão de obra, de operação não ser o principal driver de resultado nosso, a gente vai buscando essas eficiências para cada vez a gente estar mais competitivo, né, e deixar mais dinheiro no bolso do nosso investidor. Né? Então, obrigado, Zé, pelo... menos transporte em troca de turno, todas essas outras coisas. Obrigado, Zé, pela apresentação. Eu queria agradecer os demais diretores aí. O Gustavo quer dar uma palavra ali. É só para ressaltar, em que pese esse último comentário do Sata, no caso específico de Jaguara e Miranda, foi fundamental para a competitividade no leilão e para a gente poder ganhar. Porque 70% era igual para todo mundo. 30% você tinha a comercialização e um preço no mercado livre que, bom, cada um tem a sua premissa. Porém, com o GSF, essa parcela era menor ainda. Então, o impacto da operação e do CAPEX manutenção no business plan como um todo foi muito grande, especificamente nesse caso, e foi muito importante. Obrigado pelo complemento, Gustavo. Ou seja, é pequeno, mas fundamental para dar aquele diferencial que nos fez ganhar. Obrigado pela intervenção. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar. Uma casa cheia, bacana, gente nova, gente antiga. Agradecer os diretores, gerentes da companhia também que vieram e se dispuseram a sair do seu dia a dia para estar aqui conosco para dar informação. Né? E vamos com grandes expectativas agora fazer, depois do nosso almoço, fazer a visita na usina. E lá também estamos dispostos aí para responder as perguntas e interagir com vocês. Vocês agora já sabem quem são os nossos diretores e o que eles fazem e podem se sentir à vontade de conversarem com eles sobre os assuntos que desejarem. Tá? Muito obrigado a todos. Vamos lá, né? Mais algum recado, Carlos? Mais algum recado, Sibeli? O pessoal tem que fazer o check-out e a gente se encontra onde? Mas tem um almoço. A gente se encontra no almoço e depois de 2 horas a gente está saindo daqui. Tá bom? Muito obrigado.